Olá pessoal do meu Face, boa noite, mais uma live. O tema da minha live: quais são os maiores povos sem pátria? Isso mesmo, aqueles povos que não têm uma pátria, não têm uma nação para eles. Eles têm uma língua, têm uma religião, têm características étnicas de uma nação, porém eles não têm um território exclusivo e uma nação autônoma. Quero citar os maiores povos aí que não têm uma nação ainda. São os curdos, os palestinos, os tibetanos, os bascos, os chechenos. Então tem outras províncias e tudo no mundo que reivindicam uma área autônoma. Eu vou só explicar para vocês. Existe às vezes nação que caracteriza uma nação. É um povo que tem as mesmas características étnicas, religião, língua, costume e porém, às vezes uma nação não tem um território autônomo. E às vezes, às vezes é o contrário. O Brasil não é uma nação. Nós somos uma mistura de vários povos, porém é um país independente. É um país com uma mistura de várias nações. Então, o Japão é uma nação e um país. Outro exemplo também, a Alemanha é uma nação e um país. Os Estados Unidos é um país e várias etnias, imigrantes, tem gente de tudo que é canto nos Estados Unidos. Então, não existe uma predominância de um grupo étnico dentro dos Estados Unidos e nem dentro do Brasil. São vários, né? Porém, em alguns lugares, né, onde existe uma nação e dentro dessa nação existem outros grupos étnicos, outras minorias, essas minorias elas acabam às vezes até sendo reprimidas, né? Perseguida, então elas têm dificuldades e às vezes elas se concentram numa região e nessa região que elas se concentram, onde elas buscam reivindicar a sua independência. Os curdos são 32 milhões de curdos, que é uma etnia, tem costume, tem a sua cultura própria, e eles eles habitam principalmente na área da Turquia, Irã, Iraque. Então, os curdos é um povo muito forte, muito importante e não tem uma nação. Outro também que eu vou citar também são os chechenos, né? Também é um grupo islâmico dentro da Rússia que reivindica a sua independência. Quem mais? Os palestinos também. Vou citar, deixa eu ver se eu ver. Os chechenos, eles têm uma população de 1.200.000 habitantes. Não é tão grande assim, é um pouco menos que a população de Porto Alegre. Os bascos, 2,5 milhões. Os bascos ficam entre a divisa da França e a Espanha. O país de Bascos ali é uma região que por muito tempo praticou atentados e tudo tentando se separar da Espanha. Até tem um time lá muito forte naquela região, o Atlético de Bilbao, né, do país de Basco, que a sua torcida tinha a ver com a rivalidade contra em si a Espanha. Propriamente os catalãos, né, também Barcelona, também ali a torcida do Barcelona, existe uma rixa contra Madrid, também tem essa rivalidade também. Mas os bascos, eles são assim, tipo, aonde já tiveram os ânimos mais acirrados ali na Espanha a tentar se separar. Vou citar outros aí também para vocês, os tibetanos também, que hoje estão anexados pela China, mas eles também reivindicam a sua separação. Pessoal, agradeço a audiência maravilhosa de todos vocês, muito obrigado, quero agradecer a participação da Alice, Marlene, muito obrigado pela sua participação. Claíra, a Luísa também está participando. A Gessi também está participando. A Sandra, muito obrigado pela sua participação. Luísa Amélia colocou boa noite. E Mara Rodrigues também está participando. Muito obrigado, Mara, pela sua participação. A Mara é minha tia. Muito obrigado, ela é casada com meu tio. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos vocês. Então, eu consegui explicar para vocês aí que existem nações que não têm território. Eles são um povo, têm costume, têm as suas tradições, têm sua fé e tudo, que é a característica de uma nação, porém não tem um território autônomo. Uma nação pode ser desde uma nação indígena, né? O Guarani, o Tupi são nações, porém eles não tinham um país separado, não tem uma nação. O Brasil, como eu expliquei para vocês, é um país com várias etnias, várias nações. O Brasil é uma grande mistura, igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país com várias etnias, a mistura étnica é muito grande. O exemplo de uma nação e um país é o Japão. O Japão é um povo
com uma tradição, com uma cultura, é uma etnia. A etnia que predomina no Japão é a japonesa e eles são uma nação. Exemplo, existe às vezes uma nação e vários países, é o caso dos árabes. Eles têm a mesma língua, a mesma religião, os mesmos costumes, porém eles estão divididos em várias nações, em 22 nações no Oriente Médio. Então, essa diferença. Existe nações que não têm seu território, são uma minoria que estão lá dentro de suprimido pelo maior grupo étnico, e essas minorias tentam ter a sua separação, seu país, para poder ter suas leis, a sua autonomia. Às vezes, em alguns casos, a nação que domina dá até uma certa liberdade, mas não é uma liberdade que realmente esses povos desejam, né? Que eles querem uma autonomia 100%, ser uma nação autônoma, ser um país independente. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Muito obrigado. Reni também entrou e Alice. Tchau. Beijão, ficam todos com Deus.